vamos continuar falando sobre aprendizagem. No vídeo passado, a gente viu a teoria da aprendizagem de Piaget, a gente compreendeu as fases pelas quais os sujeitos passam no processo de construção e desenvolvimento da aprendizagem. Depois disso, muitas vezes surgem inquietações, questionamentos relacionados ao que se espera, o que é que nós podemos esperar dos sujeitos quando eles são expostos a situações desafiadoras, a atividades desafiadoras que nós conversávamos anteriormente. Piaget ele também vai responder esse questionamento a partir da teoria de desenvolvimento cognitivo. Ele vai dizer que a criança, ou o indivíduo, ele passa por 4 fases de desenvolvimento. Cada uma dessa fase vai requerer, vai exigir do indivíduo o desenvolvimento de capacidades e habilidades que vão estar relacionadas à faixa etária que aquela etapa corresponde. Os 4 períodos de desenvolvimento propostos por Piaget, eles são o sensório motor, o segundo pré-operatório, o operatório formal e o operatório concreto. No período sensório motor, que vai ser o primeiro, ele vai do nascimento a cerca de 2 anos de idade da criança. A única referência comum e constante nesse período é o próprio corpo da criança. Nós vamos perceber a partir daí um egocentrismo praticamente total. Nesse estágio, a criança ela vai evoluir cognitivamente até que no final dele, ela vai começar a descentralizar as ações em relação ao próprio corpo e ela vai começar a considerá-lo como um objeto entre os demais. A principal habilidade e competência a ser desenvolvida nesse estágio, de acordo com Piaget, vai ser o movimento e a sensibilidade. Nesse período, Fernandes ele vai dizer que o processo de ensino-aprendizagem, do lado afetivo, ele vai se revelar pela disposição do professor de oferecer diversidade de situações, espaços, para que todos os alunos eles possam participar igualmente e pela sua disposição, ou seja, do professor, em responder às constantes e insistentes indagações que os alunos vão fazer na busca de conhecer o mundo exterior e assim facilitar para os alunos a sua diferenciação em relação aos objetos. Já no período pré-operacional ou pré-operatório, que vai ser o segundo período, que vai dos 2 a 7 anos de idade, por meio da linguagem, dos símbolos e das imagens mentais, vai se iniciar uma nova etapa de desenvolvimento mental da criança, na qual o pensamento ele vai começar a se organizar. Para Piaget, o que marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório vai ser o aparecimento da função simbólica ou semiótica, ou seja, vai ser a emergência da linguagem. Nessa concepção, a inteligência ela vai ser anterior à emergência da linguagem. Na linha de Piaget, a linguagem ela é considerada como uma condição necessária, mas não suficiente ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de reorganização da ação cognitiva que não é dado pela linguagem. De forma simples, isso implica nós entendermos que o desenvolvimento da linguagem ele depende do desenvolvimento da inteligência. Nessa etapa, o adulto ele será o recipiente de muitas respostas. Não, não quero, não gosto, não vou, é meu. O importante, do ponto de vista afetivo, é reconhecer e respeitar as diferenças que vão desabrochar nesse período. É chamar pelo nome, é mostrar que a criança está sendo vista, que ela tem visibilidade no grupo pelas suas diferenças, é propor atividades que mostrem essas diferenças, dar oportunidades para que as crianças elas se expressem. Já no terceiro, que seria dos 7 anos de idade, a partir dos 7 anos de idade, em geral, vai se configurar como um período operatório concreto, que vai se prolongar até os 12 anos. Nesse período, o egocentrismo intelectual e social, que caracterizou a fase anterior que nós falamos, que seria a incapacidade da criança se colocar do ponto de vista do outro, ela vai dar lugar à emergência da capacidade da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes e de até integrá-los de modo lógico e coerente. Um outro aspecto importante nesse estágio, ele se refere ao aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as ações. Ou seja, ela vai começar a realizar operações mentais e não apenas através de ações físicas típicas da inteligência sensório-motor. Se lhes perguntarem, por exemplo, qual é a vareta maior,
entre várias, ela vai ser capaz de responder acertadamente, comparando mediante ação mental, ou seja, sem precisar medi-las usando a ação física. Aos 12 anos, vai se iniciar o quarto e último período de desenvolvimento mental, que passa pela adolescência e vai se prolongar até a idade adulta. Este período ele tem como principal característica a capacidade de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. Nessa fase, ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, já se consegue raciocinar sobre hipóteses na medida também que é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro do princípio da lógica formal. A criança, nesse período, ela vai adquirir a capacidade de criticar os sistemas sociais e de propor códigos de conduta. Ela vai discutir valores morais de seus pais, ela vai ser capaz de construir os seus próprios. Ela vai adquirir, portanto, autonomia. De acordo com a tese de Piaget, ao atingir essa fase, o indivíduo ele adquire a sua forma final de equilíbrio. Ou seja, ele vai conseguir alcançar o padrão intelectual que vai permitir, durante a idade adulta, que ele desenvolva outras capacidades. Isso não quer dizer que ocorra uma estagnação das funções cognitivas a partir do ápice adquirido na adolescência. Seu desenvolvimento posterior ele vai consistir em uma ampliação de conhecimentos, tanto em extensão como em profundidade, mas não na aquisição de novos modos de funcionamento mental. Os estágios propostos pela teoria de Piaget eles vão obedecer os seguintes critérios. A ordem de sucessão ela é constante, embora as idades médias que os caracterizam elas possam variar de um indivíduo para outro, conforme o grau de inteligência, conforme o meio social e outros fatores. Ou seja, o desenvolvimento das habilidades em cada estágio ele vai variar de pessoa para pessoa. Cada indivíduo ele tem o seu tempo, cada indivíduo vai ser exposto a estímulos diferentes. Outro ponto a se considerar é as estruturas de conjuntos, elas são integrativas e não se substituem umas às outras. Ou seja, faz-se necessário o desenvolvimento de uma habilidade para então se fazer o desenvolvimento de outra. Essa segunda habilidade, ela vai depender da primeira para se desenvolver. Exemplificando, é necessário que a gente desenvolva primeiro a psicomotricidade para então a gente desenvolver a escrita. E assim também vai ocorrer com as outras habilidades. Sempre o desenvolvimento de uma vai depender do desenvolvimento de outra, do outro estágio, do estágio anterior. O processo de desenvolvimento da inteligência, segundo Piaget, ele leva-nos a alguns conceitos fundamentais. O primeiro seria a hereditariedade, o segundo, a adaptação e o terceiro, esquemas. Em relação à hereditariedade baseada em Piaget, nós podemos dizer que herdamos uma série de estruturas biológicas, mas a qualidade da estimulação, se há ou não estímulos, isso interferirá no processo de desenvolvimento da inteligência dessas estruturas. Já no que diz respeito à adaptação, segundo ainda a lógica de Piaget, ela possibilita o indivíduo a responder aos desafios do ambiente físico e social que ele está inserido, favorecendo assim a integração dele no meio. Quanto aos esquemas, por sua vez, eles vão se constituir a nossa estrutura básica, que pode ser simples, como, por exemplo, sugar o dedo quando este encosta nos lábios, ou complexos, como a maneira como nós solucionamos problemas matemáticos ou científicos. Os esquemas eles estão em constante desenvolvimento, eles permitem ao indivíduo a adaptação aos desafios ambientais. De posse agora de todos esses conhecimentos, nós finalizamos a nossa conversa, a nossa discussão acerca de aprendizagem com base nas teorias de Piaget. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai discutir acerca das dificuldades de aprendizagem.